E aí, essa galera? Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha de revisão da gente do nosso curso de informática básica. E hoje a gente vai falar de alguns tipos de computadores, tá? Eu fiz uma divisão aí estrutural de alguns tipos de computadores, da forma que eu imaginei que fosse melhor para vocês entenderem. E vamos ver aí como é que a gente vai passar isso aí para vocês para que fique simples o entendimento. Preste atenção aí em todos os detalhes dessa imagem, tá? Em todos os desenhos, em todas as observações que eu tentei colocar, porque em cada detalhe desse eu tento passar algum tipo de informação para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção é que eu dividi os tipos de computadores pelo porte e por categorias, tá? Isso foi de acordo com alguns autores, com uma forma que alguns autores dividem os tipos de computadores e como eu imaginei que ficasse mais fácil de vocês compreenderem o assunto. Por essas divisões eu fiz algumas subdivisões e aí essas subdivisões já vão caracterizar aquele computador, né? Aquele tipo de computador. Veja bem, lá pelo porte, né? Iniciando aqui pelo porte, eu dividi apenas em cinco tipos de computadores, né? Eu não vou colocar todos aqui porque já fica já fica simples de vocês entenderem, apenas com esses cinco tipos aí já é suficiente. Veja bem, supercomputadores, mainframes, a literatura considera como computadores de grande porte, tá? Eu vou falar de cada um deles. E mini computadores e workstation como computadores de médio porte. E os microcomputadores como computadores de pequeno porte. Então assim, tá. Tiago, o que é que diferencia então esses computadores aqui, supercomputadores e mainframe? Quais são as principais características desses caras, né? Primeiramente, os supercomputadores, gente, são computadores com objetivos bem complexos, tá? Usados geralmente na área militar, científica, em algumas pesquisas químicas. Supercomputadores são computadores para realizar cálculos bastante complexos de física quântica, de mecânica, de meteorologia, né? Algumas simulações físicas também, simulações de aviões em túneis de vento, de armas nucleares. Então são computadores é, altamente diferenciados em termos de capacidade de processamento, né? E ali você já está entendendo por que essa imagenzinha aqui eu vou explicar já já. Um detalhezinho sobre os supercomputadores é sobre quem começou, quem fundou os primeiros supercomputadores, né? Que foi na década de 60, um carinha chamado Seymour Gray. Esse cara fundou a primeira empresa. Hoje em dia, as principais empresas de supercomputadores Supermicro, né, que é a Oracle, né, que comprou a Sun, IBM, HP, Apple, entre outras, né? Mas essas são as principais, e é isso que você precisa saber sobre supercomputadores. Eu ainda vou falar um pouco mais dele quando a gente for falar das categorias, né, dos computadores. O mainframe, a principal característica do mainframe, pessoal, é que ele, primeiro, é um computador de grande porte, né, reafirmando, mas que ele é um servidor, tá? E a gente já vai falar mais do que são servidores e vou voltar a falar dos mainframes. Né? Servidores é quem oferece algum tipo de serviço, basicamente é isso. Né? Os mainframes eles oferecem serviço de processamento a milhares de usuários através de vários terminais conectados diretamente ou em rede, enfim. Uma característica importante também é que eles têm, né, não poder esquecer disso, que eles têm perdido um pouco de espaço para os servidores do tipo PC, tá? Para servidores do tipo PC, com Linux principalmente. Porque esses servidores, dependendo da situação, são servidores de menor custo. Então, dependendo da situação, são suficientes para o problema, né? Para o sistema que está sendo implantado. Né? Os mainframes são geralmente, anote aí, né? Utilizados em grandes empresas, universidades, em bancos, enfim.
eles têm um consumo de energia elétrica menor. Outra característica dos mainframe, menor consumo de energia elétrica em relação a outros grandes servidores, tá? Do mesmo nível que ele. E é basicamente isso. Também tem uma capacidade de executar diferentes sistemas operacionais, né? Compartilhando os próprios recursos do servidor de forma virtualizada, né? O mainframe ele tem, você pode, por exemplo, também fazer troca de processadores de forma com o próprio computador ligado, para você compreender. Ele tem algumas características que são mais específicas do mainframe. Mainframe, para quem está assistindo essas aulas como forma de revisão de concurso, gosta de cair, tá, gente? Gosto de frisar, né? De repetir nas aulas que esse curso aqui não é um curso voltado para concurso, apesar de que serve também para você estar estudando. É um curso de revisão que eu estou dedicando para os meus alunos, beleza? Que estão fazendo um curso de informática básica comigo, principalmente aqueles que faltaram alguma aula ou que não, enfim, querem revisar, estudar para a prova, etc. Mini computadores e workstation são computadores de médio porte, considerados na literatura como computadores de médio porte, né? São computadores que têm uma característica, eu vou falar mais dos workstation lá embaixo, tem uma característica mais de serem específicos para alguma atividade. O workstation, na realidade, é uma substituição dos mini computadores que era utilizado antigamente. Cuidado para não confundir esse termo mini computadores aí com mini computadores que estão vendendo hoje no mercado, que são computadores que eu nem coloquei, nem cheguei a colocar aqui, mas são microcomputadores com a capacidade pequena de processamento, capacidade geralmente utilizados só para como terminais para vendas, enfim. Mas nem comentei nada aqui sobre ele, mas estou aproveitando para falar. Por fim, quanto ao porte, né, eu tenho os microcomputadores que vocês estão acostumados. São geralmente uma das principais características de um microcomputador é porque ele tem um microprocessador, né? Os principais são, aí eu botei entre aspas, os portáteis, eu vou explicar com porquê, mas o personal computer, o computador pessoal, que é criado lá na década de 80 pela IBM, e a IBM deu esse nome de personal computer porque não existia, né, essa ideia de computadores pessoais na sociedade, e aí deu esse nome de computadores pessoais, tá? De personal computer. O Macintosh também da Apple também é um tipo de microcomputador, tá? As principais características, as principais diferenças entre esses dois caras aí é que a arquitetura dos PCs, né? É a arquitetura chamada de arquitetura de IBM, que é a IBM que lançou essa galera aí no mercado. Tem uma arquitetura totalmente diferente da arquitetura Apple, ou seja, só para você entender, o hardware é diferente. Se o hardware é diferente, o sistema operacional é diferente. O software que utiliza nele, os softwares são diferentes. Então, o sistema operacional que se utiliza na arquitetura IBM para PC é diferente do sistema operacional Apple, tá? O Linux, o Windows e o Unix, que são sistemas operacionais para a arquitetura IBM, tem arquitetura diferente, são sistemas operacionais diferentes para a arquitetura Apple, que utiliza o Mac OS X. Então, essa setinha para cima aqui, eu estou querendo dizer que quanto maior o porte, maior a capacidade, o poder de processamento, de velocidade, a capacidade de armazenamento, a capacidade de memória, enfim. E quando eu falo em processamento, eu já falei disso, mas gosto de frisar, de repetir mais uma vez aqui, vou repetir dizendo que quando eu falo em processamento, eu estou basicamente me referindo ao processador, ou aos processadores que aquele computador tem. Isso é medido em Hertz, tá? Que são ciclos por segundo que o processador dá. Galera, eu não estou dizendo que a velocidade de um computador é basicamente que ela depende apenas do processador. Não, isso é muito mais complexo do que isso, mas todo mundo sabe que é a principal parte do computador que define a velocidade do seu computador, do seu sistema computacional de forma geral. E quando eu falo em capacidade, eu estou falando em memória e eu dimensiono essa memória em bytes, tá? A gente vai falar disso mais na frente, essas unidades. Beleza? Quando eu botei aqui, galera, portáteis entre aspas,
É porque existe uma certa discussão se os microcomputadores e os portáteis são microcomputadores ou não. Né? Quando a gente vai falar aqui daqui a pouco dos portáteis, eu vou mostrar para vocês que de certa forma a gente não considera alguns portáteis como microcomputadores, né? Não dá essa ideia, porque quero lembrar para vocês que essa ideia de microcomputador surgiu lá na década de 80, quando não se sabia nem o que era um tablet, o que era smartphone. Então é um pouco diferente a ideia que a gente tem hoje, né? Então eu prefiro não classificar computadores portáteis como microcomputadores. Porém, como a gente vai ver, o notebook você pode até classificar ele como microcomputador, um ultrabook, enfim. Mas vamos lá para as categorias, né? Quando eu chego em categorias, eu decidi dividir dessa forma: entre computadores desktop, computadores portáteis, servidores, workstations e supercomputadores. Desktop, galera, desktop, a ideia do desktop é aquele computador que você utiliza no seu ambiente de trabalho, né? É um computador que tem programas instalados em um certo sistema operacional gráfico, desculpa. É um sistema operacional altamente intuitivo, geralmente intuitivo. Essa é a ideia, né, por trás do desktop. Mas tá muito, digamos assim, esse conceito hoje em dia tá um pouco distorcido, né? Porque você vai querer essa ideia, esse conceito surgiu lá atrás também. Então, se você for trazer para hoje, você vai classificar vários tipos de computadores como desktop, mas eu preferi classificar apenas dois aqui para não confundir a cabeça de vocês. E eu posso dizer que o microcomputador é um desktop. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso dizer que o microcomputador, como eu já falei dele, mas vou falar novamente, geralmente esse computador que você tem em casa é de pequeno porte, ele tem um baixo custo, ele é para uso pessoal, essas são as principais características dele. Existe o All-in-One, que é aquele tudo em um, né, onde você tem só o monitor, o teclado e o mouse. Né, e no próprio, a ideia é que no próprio monitor você vê que o monitor ele é um pouco mais grosso, no mercado tem bastante dele, para economizar espaço na mesa, né? Ele já vem com a placa-mãe, já vem com o processador tudo embutido lá, e eu posso classificá-lo como um desktop. Né? Então eu prefiro classificar, por exemplo, agora falando dos portáteis, eu prefiro classificar, por exemplo, um ultrabook, um notebook, um tablet, um PDA, um smartphone como um computador portátil. Né? Por mais que você use um notebook, você possa usar um notebook com a mesma ideia de um microcomputador, eu prefiro classificá-lo dessa forma. Então, uma coisa que vocês precisam saber é uma grande diferença entre ultrabook e notebook. Eu costumo brincar com os alunos dizendo que o ultrabook é o primo rico do notebook, né? Ele tem uma capacidade de processamento maior. Ele usa SSD, que a gente vai falar ainda sobre esse sistema, sobre esse armazenamento aí, em vez de usar o HD, né? Ele é mais leve, né? Tem menos peso. E o, o Ultrabook, ele é na verdade, ele é bem fino também, ele é mais fino, tá? Ele na verdade ele concorre mais com o MacBook da Apple, que eu nem coloquei também, tá? O MacBook da Apple também tem uma arquitetura diferente da arquitetura dos notebooks, assim como os PCs lá em cima, os personal computer, tem uma arquitetura diferente da arquitetura dos Mac, tá? Do Macintosh. Outra característica importante, eu não coloquei aí, pessoal, porque algumas características a gente deixa para comentar mesmo, para a tela não ficar muito cheia, até porque isso é uma aula de revisão, é que os ultrabooks eles são touchscreen, muitos deles são touchscreen, isso é importante. Como eu falei para você, ele é mais leve, ele também gasta menos energia. Alguns têm reconhecimento de voz também, a maioria deles tem reconhecimento de voz. Essas são as principais características que eu precisaria destacar aqui sobre o Ultrabook. O notebook vocês conhecem demais. É um equipamento que entrou no gosto do mercado aí, né? Um sucesso de vendas, porque ele conseguiu ter uma capacidade e um processamento satisfatório pelo fato dele ser portátil, né? Ele não é aquele cara tão... Ele é portátil, mas nem é aquele cara tão fraco. Os notebooks que a gente tem hoje são tão potentes quanto, são bem semelhantes aos microcomputadores que a gente está acostumado a usar em casa ou no trabalho. Os tablets, né? Vocês conhecem os tablets. Cuidado para não confundir aí com
um dispositivo de entrada e saída que a gente vai mostrar na próxima aula, que é as mesas digitalizadoras, que muitas vezes é chamada de tablets, consiga distinguir, principalmente quem vai fazer concurso, tá? Eu não vou botar esse tipo de pegadinha em prova minha, mas quem vai fazer concursos pode cair, né? Mas o tablet aqui é o tablet computador, né? Ele não tem teclado, ele é touchscreen, geralmente tem, não, tem Wi-Fi, todos eles tem Wi-Fi, não, ele não tem a ideia como um notebook de ter um disco rígido, como um HD, por exemplo, de um notebook, de um microcomputador. Ele é mais semelhante ao smartphone, né? Alguns têm telefonia móvel, né? Vocês já viram algumas pessoas falando em tablet, né? Conversando, é meio estranho, mas eu tenho um aqui, é estranho. Se eu usar ele para celular. O PDA, gente, é um dos primeiros computadores de mão. Hoje em dia não é mais utilizado, né? Está descontinuado. Ele utilizava uma canetazinha de toque para manusear, né? Para comunicação. E uma coisa interessante é que o PDA ele é descontinuado, mas ele era usado muito em restaurante. Eu lembro bastante que os garçons utilizavam muito PDAs. E foi na realidade quem deu origem à ideia do smartphone. Né? Hoje o pessoal usa o próprio smartphone com o aplicativo lá do qualquer do restaurante e utiliza o smartphone no lugar do PDA. Né? Todo mundo conhece o smartphone, também outro sucesso, né? Porque ele conseguiu misturar a comunicação por telefonia móvel celular, né? Com vários serviços de serviços comuns do dia a dia nosso, né, do cotidiano. E é importante que vocês saibam a diferença entre iOS e Android. A gente vai falar mais disso quando for falar de sistemas operacionais, mas são os dois principais sistemas operacionais usados em smartphones hoje em dia. Mais uma vez, a arquitetura do Apple, por exemplo, é diferente da arquitetura do Samsung. Entendeu? Então, por isso que o Apple ele usa o iOS, o Samsung usa o Android, sistemas operacionais diferentes. Essa mesma ideia tem lá desde os PCs, o Macintosh, o notebook, os MacBook, enfim. Já falei dos mainframes, né? Tem mais poder de processamento, maior capacidade, custo, enfim, ambientes utilizados em ambientes comerciais, grandes empresas. Sim, desculpa, eu estava falando dos servidores, né? Outra categoria de servidores. E eu tenho servidores de arquitetura PC também, que tem ganho espaço em relação aos mainframes, né? Tem um menor custo, tem uma estrutura de cliente-servidor. A ideia de cliente-servidor, quando a gente for falar de redes de computadores lá na frente, vocês vão entender melhor isso, né? Mas a ideia de cliente-servidor é que você tenha um computador como servidor, ou até vários computadores como servidor. O que seria um servidor? Aquele cara que está provendo algum serviço específico. Vários tipos de serviços, aqui eu citei alguns. Por exemplo, eu tenho um servidor de fax, um servidor de arquivos, onde eu coloco naquele servidor vários arquivos, e esses arquivos são compartilhados entre vários clientes. Clientes seriam outros computadores, outros usuários que utilizam computadores para acessar esses arquivos, e esses arquivos estariam em um servidor armazenado. Servidor web, né? Por exemplo, quando você acessa uma página na internet, né? Aquela página está armazenada em um servidor, e eu chamo aquele servidor de servidor web, tá? Claro, estou aqui abstraindo, né? Essa página pode estar em várias, a estrutura como ela está armazenada não cabe aqui nesse curso explicar, mas a ideia é que vocês entendam que existe um servidor, alguém que está servindo aquele aquela página para que você acesse via internet, né? Aquela página ela está na rede web, né? A gente vai falar o que é web também quando vamos falar lá na internet, vocês vão entender melhor esse conceito de web. Então tem os servidores web, servidores de e-mail, por exemplo, se você trabalha numa empresa e nessa empresa você tem seu nome, arroba, o domínio da empresa.com.br, por exemplo. Isso quer dizer o quê? É que naquela empresa tem um servidor de e-mail ali que está guardando todos os seus e-mails, né? Você tem o Gmail. Gmail ele tem servidores de e-mail lá, onde todos os seus e-mails estão armazenados. Onde você acha que seus e-mails você entra a todo momento, seu e-mail está lá, se você não tiver apagado. Por quê? Está no servidor, está armazenado em um servidor, e o nome desse servidor é um servidor de e-mail, está provendo um serviço lá. Servidor de impressão, né? Você está lá na empresa e tem uma impressora onde todo mundo usa, por exemplo. Aquela impressora está conectada em um servidor, em um computador, e aquele computador gerencia todo todo todas as solicitações que são feitas àquele servidor, tá? Servidor DNS, né?
Vamos falar disso lá em redes também, né? Mas o servidor que converte aí o IP de um computador, vamos falar lá em redes também, que se alguém já sabe o que é IP, beleza. IP é o endereço do computador na internet, falando dessa forma para ficar já para quem não sabe entender. E esse IP, são números, tá, pessoal? E o que é que esse servidor faz? Ele converte, né? Ele pega, por exemplo, esse nome, você quando coloca www.google.com, isso é convertido para o IP do computador, né? Para você não ter que digitar os números lá. Seria muito chato toda página que você entrar. Imagina aí, antes no início da internet era assim, né? Quando tinham poucas páginas, mas hoje, claro que não. E você tá lá e vai digitar, por exemplo, 192. Vou dizer isso, né? 205.200.301. Sei lá, eu tô chutando valores aqui, nem tem esses valores aí, nem não sei esse endereço, esse 301 aí passou batido. Mas enfim, não interessa isso a vocês, esquece. Mas quando chegar lá em redes a gente vai falar melhor disso. Mas esse servidor é um servidor que vai que vai converter os nomes para o IP, tá bem? É Domain Name Service, serviço de nome de domínios, tá? Então os servidores geralmente têm um grande poder de processamento, tá? Tem maior capacidade de memória RAM, disponibilidade de memória em massa maior, né? Tem um cara que a gente chama de servidores blades, né? São servidores quando isso gosta de cair em concurso também. Servidores empilhados, quando você tem empilhamentos de servidores, tá? O workstation é uma substituição dos mini computadores, né? Eles têm uma maior capacidade de processamento, capacidade de memória. Geralmente tem uma placa de vídeo diferenciada, é mais custoso, é mais caro, né? Tem um maior custo, maior produtividade, mas a principal característica é que ele é geralmente para uma tarefa específica, uma tarefa de gráfica, por exemplo, né? Essa comparação aí que eu coloquei mais em relação aos microcomputadores, que são computadores de pequeno porte. Lembrando que os workstations são computadores de médio porte. Eu tenho aí os supercomputadores que eu já falei para vocês, né? Tem ainda mais capacidade de processamento, enfim, processamento, capacidade, área para áreas específicas, química, como eu falei para vocês lá em cima, científicas, militares, e tem um site interessante aí, o top500.org, que você pode acessar e conhecer os maiores computadores, os 500 mais potentes computadores do mundo. Beleza, galera? Por hoje, por essa aula é isso aí, tá? Se tiver alguma modificação a fazer sobre esse conteúdo, eu vou falar na próxima aula, não aula presencial, tá? Mas para própria aula mesmo, em vídeo, né? Se tiver alguma correção ou alguma adição, se eu tiver que fazer alguma coisa a mais, eu vou colocar e na próxima aula eu comento. Beleza, gente? É isso aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço.